Boa noite, meus amigos. Estamos todos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, para mais uma noite de estudos e de reflexão. Hoje, com muito prazer e alegria, recebemos a nossa irmã Érica Cristina, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizada no bairro da Taquara, em Jacarepaguá. E a Érica vai conversar conosco um tema muito interessante que tem por título Considerando a Fé. Esse texto está nesse livro de Joana de Ângeles, Lampadário Espírita, da psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, né? Vamos pedir à nossa companheira Denise para fazer a leitura do preparo e a prece de abertura. Por favor, Denise. Boa noite a todos. Do livro Calma, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, nós vamos ler a leitura do texto, vamos fazer a leitura do texto nas crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Então, Pai querido, inspirados por essa leitura do nosso querido irmão Emmanuel, lhe agradecemos, Senhor, todas as oportunidades e gratos por aqui estarmos, trabalhando juntos, Senhor, pois sabemos que nunca estamos sós, que nossos mentores, os nossos queridos espíritos que nos orientam, que nos auxiliam, nossos amigos, estão sempre ao nosso lado. E em todas as crises que tivermos, Senhor, possamos ter a fé em Ti, Pai. Possamos cada vez mais confiar de que Tu tens o controle de toda a situação. E por mais que nos pareça complicado, difícil, demorado, sabemos, Senhor, que Tu és nosso Pai e que nunca nos abandonará. Gratos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos para estudo e pedimos a Sua autorização para iniciarmos a palestra de hoje e que nossa querida irmã Érica possa ser inspirada
abraçada por esses irmãos que nos sustentam a vitória, que estão sempre aos nossos lados, né? Ao nosso lado, nos animando e fazendo com que possamos, Senhor, agradecer sempre a Ti as oportunidades de estudo. Obrigada, Pai, esteja conosco hoje e sempre. E assim seja. Agradecemos a nossa irmã Denise e, Érica, é sempre um prazer recebê-la da nossa casa. Seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe. Então, você tem até 20h30, até 8h30, tá bom? Eu passo a palavra a você, Érica. Olá, mais uma vez, boa noite. É, assim, uma satisfação muito grande receber o convite de vocês e estar entre amigos. Então, nesse momento, a gente só tem realmente a agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga dessa casa, está nos dando a oportunidade de aprender juntos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que conduza esse estudo e nos auxilie no entendimento. Dito isso, gente, que texto maravilhoso, né? É um texto de luz. Esse texto presente, né? Que a Rose, quando fez o convite, trouxe um presente. E esse presente, como é luz, né? A gente não pode colocar escondido. A gente precisa difundir. A gente precisa fazer com que chegue a um grande número de pessoas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Não dá para esconder mais a luz. Então, boa noite a quem está também nos assistindo aí pela internet. E nós vamos, então, começar com um questionamento. O título desse livro é Lampadário Espírita, como a Rose mostrou, né, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E aí, lampadário, que entendimento a gente tem a respeito desse termo, né? Lampadário, ele tem a função de iluminar, ele é grandioso, é um aparelho, né, com muitas dimensões para poder iluminar algum ambiente. Também uns, né, consideram como sendo um grande castiçal de candelabro, com várias lâmpadas, mas traz essa ideia de luz. E aí, o contexto desse livro é justamente trazer luz para os nossos lares. Essa é a proposta. No momento em que a gente já tem um tipo de desenvolvimento intelectual, conquistas externas tão grandes. A gente já cansou de ir para a Lua, a gente está aí fazendo passeio, turismo aí pelo espaço, tantas conquistas externas, mas a viagem que ainda se coloca mais desafiadora para nós é a viagem que Joana de Ângeles sempre convida a gente, parece que ela é guia de turismo de alguma agência, porque ela sempre fala, venham, roteiro mais seguro, o melhor roteiro é sempre para dentro. É esse autoencontro. E eu acredito que seja para nos estimular um pouco mais a fazer essa viagem para dentro, para ver se a gente consegue ajustar as asas, né? Porque já está aí, da intelectualidade a gente está indo, né? Estamos caminhando, tá bom, mas cadê a outra asa da borboleta? Cadê a moralidade, né? Então, acho que para ela falar assim, ó, o caminho não é tão assustador assim. Deixa eu colocar uma luzinha aí, um lampadário, para iluminar essa trilha de volta. E aí, ela faz isso, trazendo sempre nesses textos desse livro, reflexões, e ela põe no final sempre, né, referências de estudo no Evangelho e também no Livro dos Espíritos. Bem, dito isso, vamos para o tema, a nossa mensagem tema, que é Considerando a Fé.
E aí, gente, considerando a fé, eu fiquei pensando assim, se eu preciso considerar alguma coisa, é porque provavelmente até então eu não tenho considerado. É algo que eu tenho deixado meio para lá. Foi necessário fazer, né, um reforço. Olha, nesse momento, nós vamos conversar sobre a necessidade da gente considerar a fé nas nossas vidas. E aí eu fiquei pensando, né? E não é que é, pelo menos para mim, e parece que é. Então eu fiquei pensando assim, se eu preciso considerar algo, é que até então eu não estava levando em conta, provavelmente. E aí veio uma outra questão para mim. Como é que eu vou considerar uma coisa que eu não conheço? Porque, assim, fé, né, para mim, num primeiro momento, me parece muito abstrato. Muito. Eu não estou falando da definição que a gente encontra e que está aí também nesse texto, né, a definição do que vem a ser a fé espírita, uma fé raciocinada. Eu não venho dizendo que é preciso ter fé para isso, para aquilo, não. Eu estou dizendo do sentido de sentir fé. Verdadeiramente. E aí eu falei assim, gente, o quanto que realmente eu preciso na minha vida considerar esse aspecto da fé. Muito, muito mesmo. E eu fiquei pensando, então vamos lá. Vamos recorrer à pestalose para ver se de uma maneira mais integrada, unindo os vários sentidos, se eu consigo alcançar um pouco esse sentimento de fé. E esse é o convite que eu quero fazer a vocês. Já começando, fazendo uma coisa que eu acho bem interessante, é um exercício imaginativo. Gosto muito, aqui me inspira muito quando eu estou aqui junto com o Francisco, com vocês, de fazer exercícios. E são exercícios da imaginação. Que exercício que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para a gente, nesse momento, se imaginar um verdadeiro breu, um verdadeiro escuro. Tudo escuro, gente. Tudo, tudo, tudo. A gente não consegue ver nada. A gente não sabe se está sozinho. A gente não sabe se tem alguma coisa para frente, se tem alguém atrás. A gente está num breu. E eu vou pedir para, além disso, para tornar a nossa situação assim mais interessante, eu vou pedir para que a gente comece a sentir frio. A gente está no escuro e a gente está se sentindo com muito frio. E agora, além do escuro, do frio, vamos imaginar a gente também sentindo muita fome. Antes que vocês me expulsem da palestra, é a última coisa, tá? Que eu vou colocar aqui. Eu vou pedir para a gente imaginar que a gente não sabe como sair daquele lugar. Sabe quando você chega na conclusão que parece que, bem, com frio, com fome, eu não tenho, no escuro, eu não sei para onde eu ir, para onde eu vou. Essa cena, gente, é para a gente fazer um exercício de sensibilização de como a gente, muitas das vezes, chega até a fé. Joana, para poder mostrar para a gente isso e mostrar o poder que a fé tem, ela faz uma metáfora, né, uma comparação da fé com uma estrela. Então, imagina a gente que está no escuro, totalmente breu. E aí eu não vou falar só desse escuro que a gente está imaginando aqui, não. Mas quantas vezes, quantas noites a gente pode ter vivido na vida, ou pode estar vivendo nesse momento, em que tudo é escuro.
que a gente não vê saída, que a gente se sente sem norte. E aí, o que seria a fé? A fé seria a estrela. Não sei se a gente consegue perceber, estando num breu, numa escuridão, de repente surge uma estrela. Qual é a sensação que a gente tem? Para quem está no escuro, sabe-se lá quanto tempo. Para quem está se sentindo, muitas das vezes, ali, sozinho, sem perspectiva, surge uma estrela. Acredito que fé seja essa sensação que a gente esteja sentindo nesse momento. Da gente estar, muitas das vezes, na escuridão e surge uma estrela. Continua escuro. O cenário não foi modificado. Mas o nosso olhar está fixo numa certeza. Não é uma certeza mágica, não é uma certeza cega, é uma certeza que veio através de uma lei divina. Porque os astros, porque a natureza é a expressão divina. Então a fé, a promessa da concretização daquilo que a gente não vê, se faz através das próprias criações de Deus. Então Joana diz que a fé, muitas das vezes, ela é o quê? Ela é a estrela que clareia noites da alma. A gente partiu de uma experiência concreta de imaginação para a gente poder ir fazer esse significado nos momentos quando a gente está se sentindo absolutamente no escuro de nós mesmos, né? E o quanto que a fé tem essa possibilidade de ser o nosso único refúgio, muitas das vezes. Um refúgio não no sentido de nos paralisar ou de nos esconder do desafio, mas sim de nos estimular, nos trazer a esperança. E aí, por falar em esperança, eu vou voltar aqui para os outros elementos. Eu fiz, mas vou desfazer mentalmente também essa condição que eu coloquei vocês com fome, com frio, a gente vai desfazer isso tudo. Mas antes disso, eu vou aproveitar e vou pegar esse gancho, né, da esperança, da fé como uma forma de esperança. E aí tem um texto que eu conheci há muito pouco tempo, eu acho que foi na semana passada. E aquele texto que te toca assim, eu falei, deixa eu guardar esse negócio. E aí depois eu falei, isso vai caber aqui na palestra. É um texto do Rubem Alves, que ele é um escritor, né, aqui, brasileiro, e ele tem um texto que ele faz a diferença entre otimismo e fé. Eu peguei um trechinho desse texto, que eu acho que casa bem com essa ideia da escuridão da nossa alma e a fé como uma estrela, que não modifica o cenário, né? Mas traz a verdadeira iluminação do ponto de vista que a gente precisa ter a respeito das coisas. E aí ele diz o seguinte: otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Então, parece que o otimismo não cabe muito como solução para a nossa situação de estar nesse breu todo, né? Porque do lado de fora não está nada primavera, está tudo escuro, né? Ainda bem que Rubem Alves continua dizendo: esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Então, apesar da condição adversa, apesar do externo estar assim ou assado, sem luz, dentro há algo que continua vivo. Dentro há algo que faz
que tenha sentido. E aí, continuando, né? Suas palavras representam, né, algo que me tocou da seguinte maneira. Foi no meio do inverno que eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. E é aquilo, porque Joana está chamando a gente, né, como eu falei no início, para a gente fazer essa viagem para dentro da gente, né, esse roteiro para dentro, e não ficar só nas conquistas externas, nas conquistas intelectuais, e a gente conseguir fazer um trabalho mais no nosso interior. E aí, gente, nessa proposta que ela faz, a gente observa que quando a gente se permite a entrar, ir para dentro, existe algo que está acima de qualquer intemperismo da natureza, qualquer coisa adversa. É essa conexão com a nossa fonte criadora. E a fé, ela faz muito essa ponte. Ela nos auxilia a fazer essa conexão. Continuando aqui o texto do Rubem Alves, ele diz que otimismo é alegria por causa de alguma coisa. Você fica alegre porque está acontecendo alguma coisa. Coisa humana, natural. Já a esperança, que está ligada à fé, é alegria a despeito de qualquer coisa. Seja lá o que estiver acontecendo. É coisa divina. Então, em tudo dai graças. Ora, eu estou no escuro, está acontecendo um monte de coisa, eu estou com fome, eu estou com frio. Como eu vou dar graças? Dar graças não por fanatismo, né, ou por falta de reflexão, mas acreditando que ali tem algum tipo de aprendizado que é o que nós temos em necessidade naquele momento. Traçar esse panorama que eu fiz imaginativo com vocês, talvez vocês não precisassem dele, peço desculpas, mas talvez eu precisasse dessa figura, de me ver assim, justamente para poder fazer esse encontro com a fé, para tornar ela mais próxima, porque muitas vezes é quando a gente está com frio na alma, é quando a gente está no escuro, que a gente está sozinho, quando a gente está com fome de alguma coisa, que a gente tem esse encontro com a fé. A gente se refugia dentro de nós e a gente consegue encontrar a fé. Então, vamos voltar lá, vamos tirar logo vocês dessa escuridão. A estrela surgiu no meio da escuridão. Joana diz, é fé que clareia noites da alma. A fé também, a gente não está com frio? A fé, veja bem, nesse lugar que está tudo escuro, já surgiu uma estrela, daqui a pouco, sabe o que está surgindo? Labaredas, chamas, não aquelas medonhas, aquelas que trazem um quentinho para a nossa alma, que nos deixam com uma temperatura agradável. Então, fé, como Joana diz, além de estrela, fé é chama que aquece o coração. Ora, então já dá para entender que, embora a fé deva ser uma fé raciocinada, ela não pode deixar de lado o sentir. Porque senão a gente vai estar apartado da fé. Vai ser algo só do quesito intelectual. Ora, se a proposta desse livro é justamente a gente não ficar só na conquista intelectual, então é preciso trabalhar o sentir. É preciso trabalhar o sentimento. Estamos com fome, né? Então já resolvemos o problema da claridade, já tem ali uma estrelinha, já tem uma chama aquecendo o nosso frio. E a nossa fome? A fé pode ser pão. Pão que nutre a gente, sabe de quê? De esperança. Quem nunca, né, estava numa situação assim, assado,
e de repente um telefonema, alguém, alguma coisa veio e modifica a nossa perspectiva. É pão na alma, é pão que nos renova de força, nos alimenta para a gente, apesar do inverno externo, apesar da escuridão, apesar do frio, apesar da fome, a gente continuar seguindo. Então, fé tem essa capacidade de ser pão, como diz Joana, de nutrir esperança. Por fim, olha só que bonito, né? A fé, ela, lembrei agora, né, de Leon Denis, né? Traz essa nossa conexão com o Criador, mesmo na escuridão, quando a gente viu uma estrela, as belezas da natureza. Ela traz para a gente esse aquecimento do nosso coração, ela traz para a gente o alimento do espírito. E ela também é, como Joana diz, roteiro a conduzir vidas. Não é por acaso que Jesus disse, né, e está marcado aqui no texto, se tivesses fé, olha o poder da fé. Porque depois de estar alimentado, depois de estar aquecido, depois de estar embevecido com um olhar de promessa de uma estrela, a gente vai até onde? Seria o céu o limite? Fico pensando aqui, essa imagem, né, me deu vontade de colocá-la. Hoje eu ia colocar um outro fundo, mas em cima da hora eu resolvi colocar esse. E eu fiquei pensando, nossa, que lição de fé da lagarta. Da lagarta que passa, ó, vou sair aqui um pouquinho, tá vendo? Olha as fases aqui. Lagarta, casulo, né? E depois ela vira borboleta. É preciso ter fé, né? É preciso ter fé. Então, olha a natureza aí, mais uma vez, nos ensinando. Não precisa, né? Muitas vezes você ter religião quando você aprende a se instruir na natureza, observando as obras de Deus. E observando a natureza, olha que aprendizado com essa lagarta. Existe um momento aqui que talvez ela tenha alguns embaraços, ela sofra algumas perseguições de alguns seres. Enfim, tem umas que são consideradas meio feinhas, meio peçonhentazinhas. Quanta coisa, né? Quem diria que um dia ela ficaria, né, num lugar... Olha que interessante, a lagarta ela vai para um lugar que não é um lugar que vai fazer ela, né, ir para a árvore, ela não vai para o alto da montanha, não, ela vai para um lugar que representa o dentro, né, o casulo aí. Ela fica ali, ela faz uma viagem interna. E quando ela sai, ela já é outra. Ela leva a sua essência lagarta, mas com a vivência, a experiência das potencialidades de borboleta que ela descobriu quando ela se permitiu estar provisoriamente no casulo. E assim somos nós. Trazemos potencialidades, né, infinitas, porque somos filhos de Deus. Deus, nos seus atributos, né, ele é infinitamente bom, infinitamente justo, onipotente, onipresente, onisciente. Em tudo dai graças, porque ele sabe tudo o que está passando. Quando a gente está do lado de fora, na tempestade, quando a gente ainda está na condição de lagarta, e ele sabe o que a gente tem condições de encontrar quando a gente se volta para dentro, quando a gente se permite estar no casulo. E muitas das vezes a gente só entra no casulo quando a gente está com frio, fome, sede e escuridão na alma. Precisa ser assim? Não. Mas muitas vezes é através da dor que a gente vai buscar esse autoencontro, né? Que Joana está o tempo todo nos convidando. Então, não é por acaso, né, que a gente vai ver que a Joana vai falar assim, olha, fé é um papo muito sério. Da mesma maneira, né, que o nosso corpo físico, para
continuar existindo, vai precisar do ar, ele vai precisar do pão para que a célula, né, para que as células se renovem e se mantenham ativas. Da mesma maneira, o espírito, já que nós somos espíritos encarnados ou fora da carne, o espírito ele necessita também de um alimento. E que alimento seria esse? Seria a fé. Então, fé é necessidade. Ora, eu necessito do pão também, não necessito? Mas o pão, será que o pão aparece assim do nada ou eu vou em busca dele? Eu preciso buscar o pão. Eu preciso buscar a fé também. Ela está lá, mas eu preciso buscar. E por que é tão interessante que a gente recorra a esse alimento, que a gente supra essa necessidade do espírito? Que a fé, quando a gente está em busca dela, quando a gente passa a entrar em contato com ela, o que ela faz? Ela tem um poder, é como se fosse uma supervitamina, um super composto de vitamina. Por quê? Porque ela vitaliza e ela renova. Imagina, eu lembrei agora dos estudos, né, de Luzia Matias, né, lá do Leon Denis, o método de autocura que ela, né, fez, ela e a equipe, né, fizeram uma adaptação, inclusive baseado no livro de Joana de Ângeles, né? Você imagina para uma pessoa que recebe um diagnóstico de que ela tem uma doença incurável e que ela tem 2 meses de vida. E aí, de repente, tem 2 meses de vida encarnada. E aí, de repente, ela se depara com uma possibilidade de ter uma vida um pouco mais de qualidade, ainda que seja só nesses 2 meses. E aí ela começa a utilizar esse método, que são, eu não vou mergulhar nele, né? Mas, enfim, é uma série de recomendações que a espiritualidade traz, né, através do espírito Joana de Ângeles, dizendo que a cura é um processo que se dá de dentro para fora e que existem alguns passos, digamos assim, alguns hábitos, algumas posturas de vida que podem fazer com que nós, enquanto espíritos, comecemos a obter a cura, né, na sua origem, e muitas das vezes essa cura se expressa no corpo físico com alguma melhoria. Tem gente que obtém a cura mesmo, não é milagre. Tem ciência no meio disso tudo, porque leis naturais ou divinas, que são feitas, né, por Deus, elas são imutáveis. Então, tudo que acontece porque está amparado pelo cabimento da lei. Se não couber na lei, não adianta. Então, a gente vai ver que, por exemplo, um dos passos lá do autocura é a questão da gente ter um projeto pessoal. Então, você precisa ter um projeto que seja seu, não é para o seu filho, não é para o seu marido, não é para sua esposa, não é para sua namorada, não é para a mãe, não é para o pai, é um projeto seu de vida, é sentido de vida. Né? Viktor Frankl já fala da importância de você ter um sentido de vida. Daí, a gente não faz ideia do quanto que isso é uma supervitamina para o nosso cérebro, para as nossas glândulas, o quanto que a gente tem descargas de tantos hormônios positivos, o quanto que muitas das vezes a gente modifica, né, determinadas taxas no nosso organismo, a gente aciona neurônios que até então estavam lá descansando. É preciso ter um para quê acordar. E esse para quê acordar tem a ver com o sentido de vida. E tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Quando a gente desperta, a gente não sabe o que será do dia. A gente tem um planejamento, muitas das vezes, vou fazer isso, vou fazer aquilo e aquilo outro. Mas muitas das vezes não é aquilo que acontece. Se você não confia que existe uma lei divina e natural que regula tudo,
embora você precise fazer jus do seu livre-arbítrio, é desesperador, né? O cenário externo, muitas vezes, não passa nenhuma segurança. Então, a fé vai ser também o algo seguro em meio a tanta inconstância que a gente tem no nosso dia a dia. Então, imagina para uma pessoa, gente, que estava com um diagnóstico de, vai falecer daqui a 2 meses, e aí começa a fazer o trabalho, que são vários passos, eu estou resumindo bastante, tá? Não vou falar dos passos em si, mas como, né, eu vi casos, né, de pessoas que... Teve uma pessoa que estava com câncer terminal, com metástase, e só tinha aquele tempo de vida mesmo, e ela falou, cara, eu vou viver como se eu fosse uma pessoa com saúde, cheia de dor. Aí a pessoa começou com colete, porque era na parte óssea, né, da coluna, começou com colete, era um colete pesado, e ela trabalhava, uma pessoa que trabalhava muito, em prol, né, do coletivo. E a doença não parou ela. Embora ela tivesse a doença, ela trabalhou. Eu sei que isso tem, gente, deve ter mais ou menos, sem brincadeira, eu acho que tem uns 10 anos quando eu conheci essa pessoa. E aí, no lugar que eu conheci, né, tinha tempo que eu não vi. Agora, em novembro do ano passado, uma amiga me convidou a ir. E quando eu cheguei lá, eu vi a mesma pessoa, 10 anos depois, sem o colete. Ela tá viva. O médico, se eu não me engano, tinha dado 6 meses a ela. Então, assim, existem determinadas coisas que fazem com que o nosso organismo ele tenha uma sobrevida, porque ele tem um motivo para estar funcionando um pouco mais. E aí, gente, a gente vai ver o quanto que essa fé ela é fundamental para vitalizar e renovar as nossas energias como espírito. Joana diz também que essa fé é considerada um alimento sutil, é um alimento, né, para nós, para nossa alma. E ela compara também essa fé a um tesouro. Mas não é de qualquer tesouro, é um tesouro que o valor você nem tem como estipular qual é, para ver o quanto que é algo muito importante. E a gente vê essa fé entesourando a caminhada dos homens nobres e que estão a serviço da coletividade. Então, é você, mesmo doente, muitas das vezes, continuar trabalhando dentro das suas possibilidades, fazendo o seu tratamento médico, claro, mas, assim, acreditando que você está trabalhando, você está dentro da lei do trabalho e você está amparado por uma força maior. Isso é fé. Isso é fé. Ela diz, Joana de Ângeles, nesse texto, né, considerando a fé, que é graças à fé que toda a face da Terra consegue se renovar. A gente vê que muitas mudanças que são feitas ao longo, né, dos tempos, dos séculos, dos milênios, são frutos de atos de fé. Muita fé. A gente vê a própria paisagem da Terra se modificando, muitas das vezes, algumas vezes para melhor, outras vezes nem tanto, mas quando é para melhor, a gente vê que é um ato de fé que ali está acontecendo. Então, Joana diz para a gente, né, trazendo essa importância, essa dimensão toda da fé, ela nos diz que a gente precisa conhecer a fé e guardar ela no nosso interior, no nosso íntimo. E essa relação com a fé, ela coloca como sendo uma tarefa que cada um de nós deve nos colocar. Por quê? A fé vai nos acompanhar na nossa trajetória de espírito imortal. E é uma aquisição individual. E através dela, a gente consegue conquistar muitas coisas, a gente consegue, né, transpor as barreiras
das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. É preciso fé para a gente conseguir, né, mudar hábitos, muitas das vezes que você fala, meu Deus, eu faço isso há quanto tempo? Não sei, como é que eu vou mudar esse negócio? E aí é pedir na fé, na prece, né? O mecanismo da prece, a gente recorrer à prece e pedir força. Pedir força a Deus. Com a nossa vontade firme, dizer, olha, tá difícil, aqui tá escuro, aqui tá frio, aqui tô com fome. Eu sei que depende de mim, mas o negócio tá difícil, eu não sei como é que eu faço, não. Me dá força. Me dá uma luz. Põe aí um lampadário que tá difícil de enxergar o caminho. Então, quando a gente atribui também, né, a fé, essa potencialidade de mover, muitas das vezes, inclusive, o fluido cósmico universal. Quando a gente ora, né, no ato de fé, coloca ali o nosso sentimento, a nossa intenção, a nossa vontade, se dirigindo ao alto, a gente, de alguma maneira, está, né, dependendo da intensidade que aquilo esteja sendo feito, a gente está mobilizando recursos, a gente está se comunicando com entidades, com uma espiritualidade que pode, de alguma maneira, vir nos ajudar. Muitas das vezes não da maneira como a gente quer, mas da maneira que a gente necessita, porque a gente já viu que fé é questão de necessidade. Então, vai ser a serviço da nossa necessidade. E a fé, né, ela é humana e divina, né, como está lá no Evangelho. Então, a gente precisa acreditar na gente para a gente poder fazer a nossa trajetória. A borboleta só virou borboleta porque um dia ela fez a trajetória dela de lagarta, ela acreditou que ela precisava seguir aquele caminho ali para que alguma coisa boa, com certeza, ia acontecer, da graça. Ela não tem esse entendimento que ela sai batendo asa, mas com certeza havia uma confiança ali, a gente imagina no nível instintivo que seja. Agora, os grandes feitos aqui na Terra foram frutos dessa fé humana também, né? A fé humana, ela impulsiona a descoberta de vacinas. Olha aí a gente, né, nesse cenário de Covid, quanto progresso foi feito em tão pouco tempo, em termos de encontrar formas. Isso ali tem uma fé. Ah, mas olha, eu conheço tanto cientista que diz que é ateu. Não, não é uma questão de religião. Não é uma questão de religião. A fé independe de religião. É você acreditar no cumprimento de algo que muitas vezes você ainda não vê e que o cenário externo muitas vezes é totalmente contrário, mas sabedor das leis que regulam o universo, das leis naturais que são conhecidas dos cientistas também e que são estudadas por nós na escola e, de uma maneira mais ampla, no espiritismo, a gente perceber que essas leis elas têm um tipo de funcionamento que, se tiver no cabimento dela, aquilo vai se concretizar. De uma forma ou de outra. Logo, não foi por acaso que a gente teve uma série de descobertas. Olha só, Cristóvão Colombo, ele vivia numa época, e Joana traz esses vários exemplos ao longo do texto, de pessoas que encontraram uma condição totalmente adversa, escura ao redor de si, não tiveram apoio, e eles viam um cenário completamente contrário ao desejo da alma deles. Então, um pesquisador, um sujeito lá, um navegador, no século XV, né, ele vai e traz uma ideia de que a Terra é redonda. Imagina numa época que se dizia que a Terra era plana. E aí ele acredita, ele bota a banca nisso. Então ele fala, se a Terra é redonda, ó, dá para a gente navegar um pouquinho mais além do horizonte. E ele não chega na América, apesar de todos os opositores? Exemplo de fé. Tem um sujeito também, que eu não sei pronunciar muito bem, mas ela é Damião de Vostor, gente, não sei. É um sacerdote jovem, belga,
que ele deixou a pátria dele e ele foi para uma localidade chamada Molokai, que tinha lá, né, muitas pessoas com lepra, era lepra mesmo, nem chamava na época ainda hanseníase, que é o nome atual. Mas era uma época que não tinha cura, e ele, quer dizer, ele vai na contramão de tudo que o externo dizia, e ele vem para desenvolver trabalhos de fraternidade lá, e ele consegue desenvolver sem adoecer, né, durante muito... E aí, como é que explica isso? E assim, tantas outras pessoas que fizeram, né, tantos feitos. O Alexandre Hercin, que pesquisou de uma maneira assim incansável, sofrendo sarcasmo e ironia, ele identificou o bacilo da peste. Tudo por fé, porque não tinha nada que dissesse, é isso mesmo. E quantos outros, né, depois de várias tentativas e várias coisas, não abriram mão, continuaram estudando, pesquisando. E assim também Jesus, que é o nosso exemplo maior, né? Quando ele esteve de frente para a mulher sírio-fenícia, como Joana traz aqui, olha, ele lecionou a grandeza da fé. E ante o ceticismo do que os seguiam, levantou da sepultura Lázaro que dormia, para atender ao confiante apelo de Maria, irmã do cataléptico. Ora, hoje a gente sabe que é catalepsia, que não foi algo que tenha derrocado as leis, né? Ele não ressuscitou uma pessoa que estivesse sem os sinais vitais, não foi isso. Era uma aparência de morte. Mas naquela época não se sabia. Que confiança era essa de Maria, irmã de Lázaro, que disse, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Teria isso fé? Então, Joana, a gente já está assim, né? Já partindo para a nossa finalização, ela diz para a gente não esperar que a fé nos busque o país da nossa alma, ou seja, o nosso interior, como se fosse um hóspede inesperado que chega depois de uma viagem bem-sucedida. Não. Ela nos convida em momentos que a gente está lá na escuridão, que a gente está aflito, com fome, com frio, como a gente fez aí no nosso exercício, com tudo isso na nossa mente, para a gente pensar, meditar, recorrer à oração, e assim, de uma maneira mais iluminada, né, com lampadário da reflexão espírita, a gente poder verificar qual a maneira melhor para a gente poder conseguir sair daquela situação. Lembrando que, embora haja muito a vontade da gente dividir, mas a fé não se doa, porque e a gente não consegue transferir também. É uma conquista de cada um de nós. Essa chama divina, ela está aqui, ardendo em todas as almas existentes, de encarnados e desencarnados. Só que necessita de quê? Para ela dar todo o seu vigor. Do nosso esforço. O esforço é colocado por Joana aqui como combustível para que a fé possa crescer e clarear por dentro, como mensagem de Deus. Então, o Lampadário Espírita, esse livro, por exemplo, é algo que vem de fora, nos convidando a entrar, a ir para dentro, acionar as nossas forças internas e assim acender também em nós a nossa própria luz. Portanto, vamos raciocinar, como Joana fala, crendo. Lembrando que o Pai nos dá tudo de acordo com a nossa necessidade, que Ele é infinitamente bom e justo. E Ele sempre vai trazer o calor, o alimento, nas horas que a gente esteja no escuro. Mas não só nessas horas. É possível fazer verão infinito dentro da gente. E aí, gente, só para realmente finalizar, né, as referências, a gente tem o Livro dos Espíritos e o Evangelho, a primeira parte, capítulo 1, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, falando sobre os atributos da divindade.
E temos também o Evangelho, capítulo 19, que fala a respeito do poder da fé, que a gente, né, falou um pouquinho aqui. Só para finalizar, uma historinha aqui, na verdade, uma mensagem, que fala a respeito dessa potência, né? Dessa potência da fé, dessa importância da fé nas nossas vidas. Só um momentinho, gente. O nome é Fé e Perseverança. É da MEI. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor. Eles queriam fazer lá uns pedidos para eles. Aí eles oraram muito e aí acabou. Ele estava assim no meio do campo e apareceu, né, o Senhor lá no seu carro, guiado pelos anjos. Aí o divino amigo, né, desceu da carruagem e começou a ouvi-los, né? Vocês estão me chamando. E eles ficaram muito emocionados, se ajoelharam em lágrimas. E aí o primeiro implorou para Jesus, falou assim: Jesus, por favor, me dê o favor da riqueza. Aí o mestre foi, né? Falou para os anjos: dá um monte de tesouro em moeda para esse rapaz. O segundo pediu a beleza perfeita e Jesus atendeu também. Falou: olha, anjos, vai lá, faz um milagroso unguento para poder trazer formosura para esse rapaz. E o terceiro, com muita fé, ele exclamou: olha, Senhor, eu não sei escolher. Me dá o que o Senhor acha que for justo, segundo a tua vontade. Jesus sorriu e recomendou a um dos seus anjos que entregassem para ele uma bolsa enorme. Em seguida, Jesus abençoou esse rapaz e partiu. Esse moço que recebeu essa bolsa grande, ansioso, abriu. Quando abriu, ficou desencantado. O que tinha dentro dessa bolsa? Tinha uma enorme pedra. Os outros tinham pedido beleza, riqueza, né? Coisas imediatas. Ele pediu, de acordo com o Senhor, veio uma pedra na bolsa. Aí, esses 2 rapazes começaram a rir dele. Falou: você foi enganado e tal. Mas esse jovem afirmou que a fé dele era tão grande. Ele afirmou isso através dos atos. O que ele pegou? Pegou a pedra, levou a pedra, falou: bem, se o Senhor me deu, então... E ele começou a desbastar essa pedra. Procurando, falou: não, aqui deve ter alguma coisa para mim, seja da minha necessidade. E aí, o que aconteceu, gente? Depois de algum tempo, ele chegou lá no coração do bloco endurecido e encontrou ali um diamante. Ou seja, ele precisou lapidar. Com esse diamante, ele adquiriu uma fortuna enorme. Com a fortuna, ele construiu uma casa onde os doentes podiam encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Ele fez uma obra, né? Ele vivia lá feliz, cuidando do trabalho, quando um dia 2 doentes bateram na porta dele. Ele não teve dificuldade de reconhecer. Sabe quem era? Eram os antigos colegas de oração que haviam se enganado com o ouro e com a beleza. Mas, na verdade, eles adquiriram apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Eles se abraçaram, chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. É Meimei. E que assim seja. Mais uma vez agradecidos, que a gente aprenda a lapidar as nossas dificuldades, diamantes, que Deus coloca muitas das vezes na escuridão da nossa vida, para que a gente possa perceber que é fruto do nosso esforço e do nosso trabalho a conquista da fé. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Nós agradecemos a nossa irmã Érica, as suas palavras. Essa história de Meimei é linda realmente, para todos nós refletirmos, e que Deus te abençoe, Érica. Realmente sua palestra foi muito edificante. Então, mais uma vez te agradeço. A sua gentileza sempre que nós te convidamos para fazer o estudo na nossa casa. E para encerrarmos a nossa reunião da hoje, eu quero pedir ao nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece de agradecimento.